Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius e hoje a gente vai explorar um tema muito interessante da biologia, os anelídeos. Você sabia que esses seres aparentemente simples desempenham um papel essencial nos ecossistemas e possuem características incríveis? Vamos falar nesse vídeo sobre suas principais características, como o corpo segmentado, e os grupos que fazem parte desse filo, como as minhocas, as sanguessugas e também os poliquetas, e a importância ecológica e até mesmo econômica desses animais. Prepare-se para aprender de forma simples e divertida sobre esses incríveis habitantes do solo e das águas. Então pega seu caderno de anotações e vem comigo! Então vamos lá, pessoal. A característica dos anelídeos é que eles são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico, vermiforme e dividido em anéis. E a grande novidade evolutiva dos anelídeos, e a mais importante, é o corpo segmentado. Repare que cada uma dessas partes são segmentos, apresentando uma nítida segmentação. Isso é chamado de metameria. Claro, tem alguns segmentos que se juntam ou têm diferenças, mas o essencial é isso, eles se repetem. Outra coisa interessante, que também é uma grande novidade evolutiva e você precisa destacar, é a simetria bilateral, onde eles têm um lado direito e um lado esquerdo. Outra coisa muito importante e que você não pode esquecer é que eles são triblásticos, ou seja, eles possuem 3 folhetos embrionários. São celomados, não acelomados ou pseudocelomados. E protostômios, o que significa que o blastropo origina a boca primeiro. Além disso, eles têm o corpo revestido por uma cutícula, fina e transparente, que ajuda a evitar a perda excessiva de água e proporciona certa resistência. Para ficar mais claro, agora iremos explicar mais a fundo sobre o celoma. Bom, o celoma é a cavidade embrionária, originada durante o desenvolvimento embrionário, e é preenchida por fluido celômico e revestida completamente pela mesoderme, o que é um ponto fundamental. Os animais triblásticos, como nós, os seres humanos, possuem 3 folhetos embrionários: a ectoderme, que é mais externa, a mesoderme, que fica no meio, e a endoderme, que é mais interna. Isso é muito importante, pois existem outros grupos de animais que são diferentes disso. Agora, voltando ao conceito de celoma, trata-se de uma cavidade embrionária revestida totalmente pelo mesodermo. Nos animais celomados, essa cavidade permite o desenvolvimento e o crescimento dos órgãos como coração, intestino, fígado e pâncreas, que podem funcionar de maneira eficiente e organizada. A ausência dessa cavidade dificultaria o desenvolvimento de órgãos complexos, como o coração, por exemplo, impossibilitando a formação de sistemas orgânicos mais elaborados. Além disso, o celoma exerce diversas funções importantes. Por exemplo, em certos grupos de animais, como anelídeos e equinodermos, ele auxilia na sustentação do corpo, formando um esqueleto hidrostático. No corpo humano, ele facilita a distribuição de substâncias, como nutrientes e gases, por meio de sistema circulatório. Sem o celoma, essa troca de substância precisaria ocorrer por difusão célula a célula, o que seria muito menos eficiente. O celoma também desempenha papel fundamental na eliminação de excretas e na locomoção, uma vez que animais celomados apresentam maior complexidade neste sentido. Portanto, para que um animal seja considerado celomado, é necessário que a sua cavidade interna, o celoma, seja completamente revestido pelo mesoderme. Isso garante maior eficiência no desenvolvimento de órgãos e sistemas, além de promover maior complexidade funcional e evolutiva nos organismos. O sistema digestório é completo, ou seja, tem boca e ânus, permitindo que o alimento flua continuamente. Ao comer, o alimento passa pela faringe e depois pelo papo, que armazena temporariamente o alimento, e chega à moela, que o tritura mecanicamente. Após isso, o alimento segue para o intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes, e o que sobra sai pelo ânus. Além da digestão mecânica, a minhoca também realiza digestão química, com enzimas secretadas ao longo do seu sistema digestivo. O sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue circula sempre dentro de vasos sanguíneos. Entre os pigmentos sanguíneos presentes, um deles é a hemoglobina, a mesma que nós seres humanos temos. Eles possuem um vaso ventral e um dorsal, além de cordões laterais que simulam o coração, fazendo com que o sangue circule. Em relação à respiração, algumas minhocas e anelídeos fazem trocas gasosas pela pele, um processo chamado de respiração cutânea. Inclusive, os aquáticos fazem isso com as suas brânquias. O sistema excretor é feito pelos metanefídeos, que filtram o sangue da minhoca e eliminam o que não é necessário através dos poros chamados nefridióporos. E cada segmento da minhoca possui essas estruturas. Por fim, o sistema nervoso é ganglionar, com gânglios localizados ao longo do corpo que se conectam a cordões nervosos ventrais, na parte inferior do corpo. Um destaque é o clitelo, presente em minhocas e em sanguessugas também,
que secreta muco e forma um casulo para a reprodução. As minhocas, elas são hermafroditas e esse casulo é muito importante para a fecundação delas. Vamos falar sobre os grupos de anelídeos, começando pelo Oligoquetas. Esses são conhecidos principalmente pelas minhocas, que pertencem à classe Clitelata, devido à presença do clitelo, uma estrutura específica. Também, os iridíneos fazem parte da mesma classe, mas vamos focar primeiro nas oligoclitas. As minhocas são predominantemente terrestres e habitam ambientes com água, mas não encharcados, pois elas respiram pela pele, né? E aí, em locais muito úmidos, elas não conseguem fazer a troca gasosa. Em ambientes secos, elas ressecam sua epiderme. É por isso que durante as chuvas é muito comum ver minhocas em busca de um lugar seco. A respiração é cutânea e as minhocas são monóicas, ou seja, hermafroditas. Elas praticam fertilização cruzada, onde uma minhoca troca espermatozoides com outra. Após a cópula, o clitelo secreta um casulo onde são depositados os óvulos. Os espermatozoides fecundam os óvulos dentro desse casulo, e o desenvolvimento é direto, sem fase larval. Bom, você já deve ter se perguntado o que são as minhocas e onde elas vivem. Bom, as minhocas elas são invertebrados que pertencem ao grupo dos anelídeos e possuem um corpo segmentado e vivem principalmente no solo. E elas habitam em lugares com solos úmidos e ricos em matéria orgânica, como florestas, jardins e campos agrícolas. Agora falando um pouquinho do porquê elas são importantes, vou começar falando que elas melhoram muito a qualidade do solo, porque elas cavam túneis nele, o que permite que o ar e a água penetrem, deixando o solo muito mais arejado e propício para as plantas. Além disso, elas reciclam nutrientes, onde elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como folhas e restos de plantas, e transformam isso em humus, um fertilizante natural. Também promovem a sustentabilidade, onde se você utilizar as minhocas no processo de compostagem, a minhocultura ajuda a reduzir os resíduos orgânicos e também a produzir adubo natural. Agora trazendo algumas curiosidades sobre as minhocas, é que as minhocas não têm olhos, mas conseguem sentir vibrações no solo. Elas respiram pela pele, que precisam sempre estar úmida para conseguir absorver o oxigênio. E por último, algumas espécies elas podem viver mais de 10 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhocas e a compostagem. Bom, como funciona? As minhocas elas consomem restos de alimentos, como casca de frutas, vegetais e grãos, e produzem um adubo rico em nutrientes, trazendo vários benefícios para o meio ambiente, onde elas reduzem o lixo nos aterros sanitários e também ajudam a combater o aquecimento global. Como o nosso amigo brevemente falou sobre as minhocas cavarem túneis debaixo da terra, eu vou falar sobre como elas fazem isso. Você sabia que a escavação é uma habilidade fascinante dos anelídeos? Porque para se locomover no solo, esses animais utilizam duas âncoras, a de penetração, que sustenta o corpo enquanto ela avança, e a terminal, que puxa o restante do corpo. Tudo isso é coordenado pelo peristaltismo, uma alternância de contrações musculares que permite empurrar ou puxar o corpo de forma precisa. Além disso, o fluido celômico atua como um esqueleto hidrostático, ajudando a moldar o corpo durante o movimento. E graças à segmentação do celoma, os anelídeos têm uma escavação mais eficiente que economiza mais energia, algo que outros vermes não conseguem fazer tão bem. É incrível como esses pequenos animais combinam coordenação muscular, a anatomia única para escavar o solo. E você já sabia dessa habilidade fascinante dos anelídeos? Agora, vamos para hirundíneos, que também pertencem à classe Clitelata, mas com um clitelo menos evidente. A maioria vive em água doce e é conhecida como sanguessuga. Elas não têm cerda nem parápodos, e utilizam ventosas para se locomover e aderir ao ambiente. Esses parasitas externos podem sugar sangue e liberam uma substância anticoagulante, o que era utilizado na medicina para sangria e tratamento de varizes. Já que falamos sobre a classe hirundínea, vamos nos aprofundar mais sobre as sanguessugas, que pertencem a essa classe, que contém características únicas que definem o seu nicho ecológico. Elas habitam em sua maioria em ambientes aquáticos como lagos, rios, pântanos e lagoas, mas algumas espécies terrestres vivem em lugares úmidos, como florestas tropicais. Esses animais preferem áreas com água paradas ou de fluxo lento, geralmente com vegetação aquática e abundante. Em relação à alimentação, muitas sanguessugas são hematófagas, ou seja, alimentam-se de sangue, enquanto outras se nutrem de pequenos invertebrados ou matéria orgânica. As hematófagas podem ser facultativas ou obrigatórias, e sugam sangue de peixes, anfíbios, mamíferos e até humanos. Para isso,
utilizam ventosas em uma saliva rica de anticoagulantes, como a hirundina, que impede a coagulação do sangue, facilitando o processo de alimentação. Ecologicamente, as sanguessugas desempenham múltiplos papéis. Elas podem ser consideradas predadoras quando atacam pequenos animais ou parasitas ao se alimentarem de sangue sem matar o hospedeiro. Por outro lado, servem como alimento para aves aquáticas, peixes e outros predadores. Além disso, ao parasitar outros animais, podem influenciar a saúde e a densidade populacional de suas presas. Algumas espécies ajudam na reciclagem de nutrientes ao decompor matéria orgânica, contribuindo para a saúde dos ecossistemas. Também são consideradas indicadoras ambientais, pois sua presença ou ausência pode revelar a qualidade da água, já que algumas espécies são sensíveis à poluição. Curiosamente, as sanguessugas têm uma longa história de uso na medicina. Desde a antiguidade são utilizadas para tratar doenças e atualmente são empregadas em cirurgias reconstrutivas e tratamentos que necessitam de melhora na circulação sanguínea, devido à ação anticoagulante de sua saliva. Embora muitas pessoas temam esses animais, poucas espécies atacam humanos, e os danos causados geralmente são mínimos. Assim, as sanguessugas, apesar de seu pequeno tamanho, desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas e até na medicina, mostrando que sua presença vai muito além do que imaginamos à primeira vista. Não tenham preconceito com sanguessugas. E agora, por último, temos os poliquetas, que são exclusivamente marinhos. O termo poliqueta significa muitas cerdas, e essas cerdas são localizadas em projeções chamadas parápodos, que ajudam nas trocas gasosas, locomoção e ancoragem. Diferentemente dos outros grupos, os poliquetas possuem uma cabeça mais distinta e podem ser tanto livres quanto sedentários. A respiração ocorre por brânquias externas ou pela pele. Eles são dioicos, com uma fecundação externa, e seu desenvolvimento é indireto, envolvendo uma larva cilíada. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar da importância dos anelídeos e a sua contribuição para a biodiversidade animal. Os anelídeos são fundamentais para a compreensão da evolução animal, devido às suas inovações adaptativas, que moldaram tanto sua própria biodiversidade quanto a de outros grupos. Um dos marcos mais importantes da evolução dos anelídeos, como eu já citei anteriormente, é a segmentação corporal, ou metameria. Essa divisão do corpo em segmentos repetidos trouxe uma especialização funcional, permitindo que partes do corpo desempenhassem tarefas específicas, como a locomoção, a digestão e também a reprodução, além de criar redundância, aumentando as chances de sobrevivência, mesmo diante de danos em algumas áreas. Essa segmentação, combinada com alguns músculos longitudinais e circulares, tornou o movimento desses animais eficiente, especialmente para a escavação e locomoção. Essa inovação também está presente em grupos como artrópodes e cordados, evidenciando sua relevância na evolução animal. Os anelídeos também introduziram sistemas internos complexos, como o sistema circulatório fechado, que garantiu a distribuição eficiente de nutrientes e oxigênio, permitindo um metabolismo mais ativo e a colonização de ambientes diversos. Esse sistema foi um precursor de formas mais sofisticadas presentes em animais maiores e mais complexos. Além disso, o sistema nervoso centralizado dos anelídeos, composto por um cérebro primitivo e gânglios segmentares, permitiu o controle preciso dos segmentos corporais, movimentos coordenados e respostas rápidas ao ambiente. Essa organização foi crucial para sua adaptação e sucesso evolutivo. A diversidade de hábitos alimentares também destaca a versatilidade dos anelídeos. Enquanto as minhocas são detritívoras, ajudando a decompor matéria orgânica e fertilizar os solos, as sanguessugas evoluíram para o parasitismo, alimentando-se de sangue com a ajuda de anticoagulantes em sua saliva. Já os poliquetas exibem estratégias variadas, como a predação e filtração, permitindo que ocupem nichos específicos nos ecossistemas marinhos. Essa diversidade alimentar contribuiu para sua presença em habitats aquáticos, terrestres e parasitários, aumentando a complexidade ecológica. Ecologicamente, os anelídeos têm um papel crucial. As minhocas, por exemplo, promovem areação e fertilidade do solo,
influenciando diretamente o crescimento das plantas e a saúde dos ecossistemas terrestres. Já as sanguessugas regulam populações aquáticas e servem como bioindicadores ambientais. Algumas espécies de poliquetas, ao reciclarem nutrientes no fundo do mar, sustentam cadeias alimentares marinhas. Além disso, a alimentação da fase larval em espécies terrestres, como as minhocas, permitiu maior sobrevivência em ambientes terrestres, reforçando sua contribuição para a transição evolutiva da água para a terra. A relevância dos anelídeos também se estende à interação com outros grupos animais. Eles compartilham características genéticas e morfológicas com antrópodes e moluscos, indicando trajetórias evolutivas comuns. Suas inovações, como a segmentação e sistemas internos, influenciaram diretamente a evolução de grupos mais avançados, pois foi o primeiro ser vivo a ter o sistema de circulação sanguínea fechado. Em termos humanos, sua contribuição vai além do ecológico. Minhocas são essenciais na vermicompostagem, uma prática sustentável na agricultura, enquanto sanguessugas são usadas na medicina para tratamentos que envolvem circulação sanguínea. Portanto, os anelídeos representam um marco na história da evolução animal. Suas inovações estruturais e funcionais pavimentaram o caminho para a evolução de animais mais complexos e desempenharam papéis indispensáveis na manutenção dos ecossistemas e no avanço da biodiversidade global. Infelizmente, nosso vídeo chegou ao fim. Deixaremos as fontes da nossa pesquisa caso você queira ler mais sobre esse grupo tão espetacular que são os anelídeos. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha aprendido algo novo sobre esses incríveis seres. E muito obrigado pela atenção.